Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 10 de fevereiro de 2012, 10 de 2 de 2012. Mais uma vez, ontem tivemos aí um pregão muito volátil, como a gente já falou para vocês várias vezes. Está realmente muito complicado, está realmente muito difícil. O mercado não está fácil, não está ajudando muito. A gente tem enfrentado aí vários problemas. O mercado necessita de uma correção. Ela é muito importante e por enquanto não está acontecendo, não está vindo esse movimento de correção, mas ele vai chegar. Sempre chega, tá, pessoal? Então, mais cedo ou mais tarde, acaba aí sempre corrigindo. E isso é necessário, é ótimo para renovar a tendência, para a gente poder voltar a trabalhar mais uma vez com tranquilidade, tá? Então, no dia de ontem tivemos o início de um movimento deste de correção, só que a volatilidade mais uma vez tomou conta, mais uma vez foi muito difícil, mais uma vez vários ativos enrolando, fazendo movimentos estranhos, subindo do nada, caindo do nada. Exemplos aí, JBS, altamente volátil, exemplo aí, MMX, enfim, muito complicado, tá, gente? Muito complicado. Isso acontece quando o mercado não corrige. Então, sempre que não corrige, a volatilidade toma conta. E isso é o que a gente sempre procura evitar, ficar de fora desse movimento. Gostaria de lembrar a todos que nós aqui, pelo menos aqui na Interinvest, nós operamos tendência, não volatilidade, tá? Então, nós não operamos aquela volatilidade de compra isso, vende aquilo, compra aquele outro, vende aquele outro rapidinho. Não, a gente trabalha com tendência. E quando a tendência ela se desenvolve ao longo de vários dias e a gente não consegue corrigir, isso se torna um problema, tá certo? E esse problema é o que a gente tenta evitar aqui, tá certo? A gente tenta ficar de fora dessa volatilidade que é causada pela falta de correção, tá? Então, nosso amigo 5 minutos pergunta lá, será que é hoje? Esperamos que sim, esperamos que seja hoje e vamos ver se a gente vai conseguir aí então, tá? Então, antes de passar para os gráficos, como sugerido pelo nosso amigo Francisco Carvalho ontem, seu Bruno Guerra, sem Bin Laden hoje, por favor, tá? Vamos lá, a gente está vendo aqui a nosso Ibovespa diário, tá? Muito afastado em relação às médias do diário. O mercado precisa corrigir. Deu um sinal de venda no dia de ontem, o volume foi acima das médias e ele pode continuar corrigindo, tá, gente? Tudo indica que a gente pode ter essa correção. Vamos torcer para que ela aconteça aí sem muita volatilidade, tá? Então, complicado se o mercado ficar volátil de novo. Falamos para vocês na segunda-feira que seria uma semana muito difícil e até então a gente acertou. Foi uma semana muito difícil. Ver se pelo menos hoje a gente consegue aí um movimento um pouco mais tranquilo. Então, perdendo aqui os 65, 168, 188, a gente passa a ter objetivo aqui na região de 63.804, depois aqui dos 61.989. Já vamos arredondar isso aqui, 64 mil pontos, depois aqui na região dos 62 mil pontos, tá certo? Então, isso aqui é o Ibovespa, a gente tem então como alvo, perdendo 65, 188, a região de 64 mil, depois 62 mil pontos, tá? Nós temos para o dia de hoje notícias sendo divulgadas às 11h30 o Trade Balance, que é a balança comercial internacional, que é divulgada mensalmente pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Às 12h55 nós temos o Michigan Sentiment, que é o índice que mede a confiança dos consumidores na economia norte-americana, que é conduzido pela Universidade de Michigan, por isso que chama Michigan Sentiment. E temos também às 17 horas Treasury Budgets, que é o Departamento de Tesouro norte-americano, fornece os dados mensais do orçamento do governo, tá? Então temos notícias nesses horários, 11h30, 12h55 e 17 horas. Aí nós temos também a análise do mercado americano, então está aqui o Dow Jones. A gente teve ontem mais uma vez o rompimento da máxima anterior e mais uma vez o mercado ficou bastante enrolado aqui perto desse topo. Tá? Então o mercado está enfrentando algumas dificuldades aqui nessa região, está sendo bastante complicado. E vamos torcer para que a gente consiga desenvolver para baixo um pouco, corrigir um pouco, porque está realmente ficando difícil. Tá?
Para o dia de hoje, perdendo então a mínima aí 12.846, pode corrigir com o objetivo aqui na região das médias, 12.700 pontos. Seria algo bastante realista, algo bastante consistente, tá? Nós temos então para o dia de hoje, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem... Nós temos então as recomendações do dia, iniciando como sempre com as recomendações de compra. Hipermarcas HYPE3, então está aqui a Hipermarcas. Continua desenvolvendo ontem, porém o volume continua baixo. E com o volume baixo, a volatilidade continua presente aqui no ativo, tá? Então isso complica muito as nossas operações. Rompendo aqui então esses 12,08, ela pode continuar desenvolvendo, tem objetivo aqui na região dos 12,29, depois nós temos algo aqui na região dos R$13, tá? Essa é a Hipermarcas, o código dela HYPE3. Continua muito complicado em função da volatilidade, tá? Vocês podem ver aqui nos 15 minutos, vocês podem ver que a gente fez um rompimento aqui, voltou logo no candle seguinte, depois aqui rompemos de novo, já voltamos na sequência. Enfim, essa volatilidade ela acaba prejudicando muito as nossas operações, tá? Então vamos esperar que o volume volte um pouco, aí a gente pode tentar montar posições um pouco maiores, um pouco mais consistentes. Por enquanto, continuem mantendo a cautela, continuem mantendo a calma, porque a volatilidade está atrapalhando e muito. Então essa é a Hipermarcas. Temos também a Marfrig MRFG3, então está aqui a Marfrig. Apesar de altamente consolidada, o volume voltou para ela no pregão de ontem, tá? Ela teve uma alta consistente e a indicação não é pelo diário, é pelo semanal. Então observe aqui no semanal que ela deu um sinal de venda, agora reverteu, deu um sinal de compra e ela pode estar indo lá buscar esse topo aqui. Perdão. Ela pode estar indo lá buscar esse topo aqui. Aqui na região dos 9,44, tá? Então, se ela fizer isso aqui, ela monta um pivô no semanal aqui na região das médias e pode ficar bastante interessante. Então, por isso, nós estamos recomendando compra na Marfrig, rompendo o 8,60 com alvo lá nos 9,44, tá? Então, só rompendo o 8,60, como eu disse lá, com alvo no 9, depois no 9,44, tá? Além da Marfrig, nós temos também a Petrobras, a PEF4. Fabiano, não está falhando topo? Temos indicações disso, mas ainda é muito cedo para a gente recomendar venda forte nela, tá? Então, assim, eu vou trabalhar ela com vocês dos dois lados. Mercado subindo, rompendo 25,89, ela fica muito interessante para compra. Alvos, vamos encontrar os alvos da Petro aqui. Primeiramente, R$26, depois R$26,21 e depois nós temos lá os R$27, tá? R$26,95, R$27. Isso é o que nós temos aqui, tá? Para cima. Se por acaso o mercado for de venda e ela perder aqui os 25,17, alvo em 25, depois nós temos alvo aqui na região dos 24,33, que é onde ela monta o pivô de baixa, aí sim completando a figura da falha de topo, tá? Então temos essas duas possibilidades aí para acontecer. Primeira delas, ela romper 25,89 e ir embora, ou então ela perder aqui os 25,17 com alvo aqui nos 24,33. Nós temos o ativo divulgando o resultado no dia de ontem, tá? Então a Petrobras divulgou o resultado e isso pode trazer volatilidade para o ativo no pregão de hoje, tá? Então não sei se vai ser bom, não sei se vai ser ruim. Nosso amigo 5 minutos disse que não foi bom, segundo analistas. Não confio em analistas, não acredito no que eles falam. Quando eles dizem que não foi bom, às vezes o negócio estoura. Quando dizem que foi ruim, às vezes bomba. Então, assim, não acredito em nada do que eles falam. Eu quero ver o movimento. Se abrir subindo forte, foi bom. Se abrir caindo forte, foi ruim. Isso nós vamos ver logo na abertura, logo quando começar o mercado. Mas só quando começar. Antes disso, não tem como a gente dizer. O que a gente sabe é que pode ter volatilidade, tanto para cima quanto para baixo. A gente só vai descobrir se foi bom ou se foi ruim a partir da hora em que o mercado começar a movimentar. Tá certo, cara? Não dá para acreditar em analista, tá? Os caras não têm a menor ideia do que eles falam, tá? Na última vez em que eles disseram que o balanço da Petro foi excelente, ela caiu 10%. Aquele balanço histórico dela. Então, cuidado com isso. Os em Minas, os em 5. Os em Minas, ela
Vocês sabem que eu não gosto muito desse ativo, tá? Há muito tempo já não recomendo nada nela. Por quê? Gente, vocês conseguem perceber que o volume dela, deixa eu tirar a minha imagem aqui da tela, vocês conseguem perceber que o volume dela vem caindo consistentemente aqui nos últimos tempos, tá? Então o interesse pelo ativo diminuiu muito. Então vamos lá, vocês pegam aqui no gráfico semanal, é perceptível a queda de volume aqui da metade do ano passado para cá, tá? Então assim, o volume caiu muito, o ativo consolidou no semanal, significa que ninguém está interessado no ativo, tá? Mas de qualquer forma, apesar desse comentário, ontem ela teve um dia de volume bom e acabou desenvolvendo, acabou subindo legal. Então, rompendo aqui esses 12,43 da Uzi Minas, tem um monte de resistência aqui. Tem 12,50, aí depois tem aqui 12,68, aí depois tem aqui 12,79, aí já tem logo depois aqui os 13 reais, tá? Enfim, o ativo vai enfrentar um monte de resistência. Ainda falta muito para romper aqui essa consolidação, que o ponto máximo seria aqui na região dos 14,24, tá? Então, rompendo isso aqui, aí sim a gente poderia acreditar nela novamente, mas até então não, tá? Mas de qualquer forma, está em recomendação. O volume voltou um pouquinho, rompendo aqui os 12,43, alvo em 12,50, 12,68, 12,79 até 13 reais, tá? Além da Uzi Minas, nós temos o Banco Itaú, Itube 4. Nossa amiga Rose diz lá, bom dia Fabiano, continuo parabenizando vocês pelo ótimo trabalho e importantes dicas que recebemos diariamente. Abraços, Rose. Muito obrigado, que bom que você gosta do trabalho que a gente faz aqui. Esperamos que ele continue sempre sendo relevante para as operações de vocês. Aliás, está na hora da senhora voltar já para o curso ao vivo, faz tempo, né? Seria legal, é nossa convidada. Sempre quando você quiser voltar, as portas estarão sempre abertas. A Banco Itaú, ele vem numa tendência de alta, foi prejudicado ontem pela volatilidade do mercado, o volume continua acima da média e rompendo aqui 37,39 pode continuar desenvolvendo, tá gente? Pode continuar legal. O Itaú tem objetivo aqui na região dos 38,50, tá? Então bem bacana aí o Itaú, rompendo 37,39, objetivo lá em 38,50, tá? Temos aqui também a Brasil Foods, BRFS3. Então, interessante aqui a Brasil Foods. No pregão de ontem ela cedeu forte, acabou voltando, fechando na máxima do dia, com volume bem acima da média, deixando aí um grande invertido. Tá? Então, se romper aqui os 33,40, ela passa a ter objetivo primeiramente aqui na região dos R$34. E daí, rompendo os 34, a gente passa a ter alvo nela aqui na região dos 34,67. Tá? Então, bem bacana aí. A Brasil Foods, código dela BRFS3, pode desenvolver bem no dia do pregão de hoje, caso o mercado resolva subir e ela rompa esses 33,40. Tá? Essas eram as recomendações de compra. Vamos trabalhar então com as recomendações de venda do dia. Iniciando aqui com BVMF3. BMF Bovespa. Voltando lá, BVMF3. Então está aqui a BVMF, cedeu bem no pregão de ontem, grande invertido, prejudicada, na verdade, pela volatilidade do mercado. Vocês podem ver nos 15 minutos, como no finalzinho ela acabou voltando, então complicou muito. Estava na mínima do dia e voltou no final. Tá? Então, volatilidade mais uma vez presente, atrapalhando aí as operações. Perdendo esses 11,71, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos R$11. Tá? Então aqui está, perdendo os 11,71, objetivo aqui na região dos R$11. Rafael diz, a melhor análise está no que os preços e volume nos dizem. Exatamente, profundo, viu, Rafael? E é mais ou menos isso, tá? É o que a gente acredita aqui na Interinvest também. A notícia não interessa em nada, o que interessa é que o preço diz, é isso aí mesmo. Temos também a Suzano, SUSB5, tá? Então a Suzano continua interessante. Ontem a volatilidade mais uma vez prejudicou a queda dela, mas perdendo aqui os R$8 a Suzano, os 8,03, ela pode ficar interessante. Tem alvo aqui na região dos 7,90 e depois a gente pode falar algo aqui na região dos 7,33, tá? Então perdendo aqui os 8,03, objetivo aqui nos 7,90, depois aqui nos 7,33, tá?
É tão interessante isso que você falou, Rafael, que eu dava uma aula do curso VIP essa semana, se eu não me engano, para um amigo que chama Rafael também, tá? Se eu não me engano, foi o Rafael. Dei várias aulas do VIP essa semana. Enfim, uma das aulas do curso VIP, nas aulas particulares, a gente conversava e ele me perguntou sobre a BMF. Se dá para operar a BMF com as mesmas técnicas que a gente trabalha aqui na Bovespa. E a minha resposta foi exatamente essa. A melhor técnica é observar o preço, que é o que a gente faz aqui. Se você observar o preço, tanto faz se você está operando Petrobras, mini índice, café, boi gordo ou dólar-euro, tá? Então tanto faz, é a mesma coisa, é tudo preço, tá? É o comportamento do preço que você está estudando e é isso que faz a diferença, tá? Além da Suzano, nós temos a Gerdau, GGBR4, então a Gerdau também bastante afastada das médias, tem uma média mensal que passa aqui nessa média azul que vocês veem, ela perdendo aqui esse 18,12, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$17, 16,99, R$17. Tá? Então Gerdau, código dela GGBR4. Além da Gerdau, nós temos a Braskem, bela recomendação nossa ontem, hein? Cantamos aí a queda da Braskem, a correção da Braskem, 3,8% de queda com volume alto. Então, parabéns aí para o pessoal que conseguiu aproveitar, foi uma bela recomendação, né? Perdendo aqui os 15,80 da Braskem, nós temos objetivo aqui na região dos R$15 dela, tá? Então pode continuar cedendo, pode continuar corrigindo. Como eu disse, perdendo 15,80, passa a ter algo aqui na região dos R$15. Além da Braskem, nós temos Banco do Brasil, BBAS3, montando uma espécie de um pivô aqui. Então, a BBAS tem um topo aqui, veio testar no candle de antes de ontem, lá no candle de quarta-feira, e ontem cedeu montando um pivô de baixa. Tá? Então, nós temos aqui claramente a montagem do pivô, indicando para a gente que pode continuar cedendo. Tá? Então, perdendo aqui essa mínima de ontem, que é os R$26,71, passa a ter objetivo aqui na região dos R$26. Tá? Então esse é o Banco do Brasil, o código BBAS3. Além do Banco do Brasil, nós temos a MRV Engenharia, cedendo forte ontem, sendo prejudicada mais uma vez pela volatilidade do mercado, perdeu aqui a linha média, montou pivô de baixa e pode corrigir ainda mais. Tá? Perdendo 13,29, nós temos objetivo nela aqui na região dos R$13. Tá? Temos aqui também a Cyrela, cedendo forte no pregão de ontem, veio testar aqui os 17. Então, se perder aqui esses R$17, vamos arredondar esse 17,06 para 17, perdendo os 17, ela passa a ter alvo aqui na região dos 16,34, tá? 16,34. Acabou a bateria da minha câmera aqui, tá? Então, Cyrela perdendo R$17, objetivo aqui na região dos 16,34, tá? Temos também aqui a Gafisa GFSA3. Também pode continuar cedendo a Gafisa, perdendo aqui 5,08, ela passa a ter alvo aqui na região dos R$5. Aí perdendo os 5, temos objetivo aqui nos 4,93 e depois dos 4,93 ela tem alvo aqui na região dos 4,73, tá? Então, bastante interessante aí. A Gafisa, o código dela é GFSA3, perdendo 5,08, alvo em 5, depois em 4,93. Finalmente, a última do dia é a Rossi, cedendo forte no pregão de ontem também, volume na média. Perdendo aqui os 10,22, a Rossi passa a ter objetivo aqui na região dos R$10, tá? Então pode também dar uma boa venda, as construtoras estão fracas aí nos últimos dias, tem bastante para corrigir, acho que pode ser uma boa venda caso o mercado desenvolva para baixo aí, tá? Essas eram as recomendações de compra e venda na Bovespa. Vamos dar uma olhadinha então na BMF, iniciando aí com o ICFH12. ICFH12 é o contrato de café com vencimento em março de 2012. Tá? Nós temos aqui o café cedendo bem no pregão de ontem e agora sim ele pode ir lá para romper esse fundo anterior. Tá? Hoje já abriu em queda, já fez mínimo em relação a ontem, perdeu aqui os 291,20 e está indo lá testar o fundo, tá, gente? Pode ser muito interessante uma venda no café. Hoje, vocês podem utilizar
as técnicas lá do Day Trade avançado para entrar no café. Primeiro alvo 287,10. E se perder esse alvo, ele pode continuar cedendo bastante. Tá? Então vale a pena acompanhar aí o café. Depois de uma correção aqui em cima do fundo, ele pode estar indo lá buscar essa mínima de novo. Tá certo? Ainda existe muita indefinição em relação a essa falha de fundo, se vai falhar ou não vai, mas com base nesses dois últimos candles a gente deve ir lá romper. Tá? Além do café, nós temos também o CCNH12, que é o contrato de milho, com vencimento em março de 2012. Tá? O contrato de milho está muito enrolado, consolidando aqui entre 26,50 e 27,17. Vale a pena ficar de fora dentre esses valores aí. Tá? Então, operações só acima aqui dos 27,17 ou abaixo aqui dos 26,50. Temos também o BGIG12, tá? BGIG12, que é o contrato de boi gordo, com vencimento em fevereiro de 2012. O contrato de boi rompeu ontem a mínima aqui, e rompeu então uma consolidação. Rompeu hoje, na verdade, já na abertura, tá? Então está cedendo o contrato do boi. E ele pode ficar interessante, tá, gente? Tem objetivo aqui na região dos 96,04. E aí depois dos 96,04 temos alvo aqui na região dos 94,65, tá? Então passa a ficar interessante uma possível venda aí o contrato do boi. No pregão de hoje, monta um pivô de baixa, perde a consolidação aqui e pode continuar desenvolvendo. Então vale a pena acompanhar aí, tá? Além do boi gordo, nós temos WDO H12, que é o mini dólar com vencimento em março de 2012. O mini dólar está altamente consolidado aqui nessa região, entre os 1.723 e os 1.753, tá? Então fiquem de fora aqui nessa região, que pode ser bastante complicado, tá? Quem gosta de correr um pouquinho mais de risco, e se por acaso o mercado ceder no dia de hoje, vocês podem fazer day trade usando as técnicas do day trade avançado, para tentar atingir esse alvo de 1.753. Daí se romper isso aqui, dá até para tentar segurar isso para swing trade, para a gente tentar vir buscar essas médias, quem sabe algo aqui na região dos 1.780, tá? Algo mais ou menos aqui nessa região, tá? Além do mini dólar, nós temos também o mini índice, o ING12, com vencimento em fevereiro de 2012, então está aqui o contrato do mini índice, cedendo forte no dia de hoje, o que é muito bom, caindo aí já 1,8%. Devemos ter então um dia de correção forte. Finalmente parece que chegou a hora, a gente deve ter bastante movimentação. Já deu venda em relação a ontem, já perdeu 65,270, já está caindo quase 2%. Primeiro alvo, 64,190, segundo alvo, 62,220, tá? Então, claro, algum tipo de resistência aqui na região dos 63 mil pontos, tá? Então pode ficar interessante aqui nessa região também. Passando então para o nosso índice futuro, então tá aqui também cedendo forte o contrato cheio, futurão que a gente chama, perdendo aqui o 64,190, ele passa a ter alvo aqui na região dos 62,200, com suporte, claro, aqui na região dos 63 mil pontos, tá? Então cedendo forte também, já perdeu o mínimo em relação a ontem. A princípio devemos ter tendência, a princípio o mercado deve movimentar bem no pregão de hoje, pelo menos é isso que a gente espera, tá certo? Então é isso aí, pessoal, eu estou sem câmera, a bateria acabou aqui, eu não posso voltar a imagem cheia para me despedir de vocês, então vou me despedir assim mesmo, convidando todos, como sempre, para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteeducacional.com.br, clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão, e aqui a gente já tem no curso ao vivo a instalação remota. Basta clicar aqui em instalação remota e passar os dados aqui para a Silvia no atendimento ao vivo. Ela faz a instalação para vocês, leva menos de 5 minutos, é rápido, prático, extremamente seguro. Vocês já vão estar conectados aqui com a gente durante todo o pregão. Todos têm direito a fazer um teste gratuito aí de 7 dias, tá? Só fazer o cadastro com a Silvia aí. Ou quem preferir fazer a instalação manualmente, vocês podem clicar aqui. Vocês vão ser direcionados aqui para o final da página. E daí basta clicar aqui para ver o tutorial de instalação do Ventrilo. Vocês têm aqui os links para download e todo o tutorial já aqui embaixo, tá certo? Então é isso aí, gente. Um grande abraço a todos, um excelente pregão.
Aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos. Aos demais, um bom final de semana, um bom descanso e até segunda-feira, pontualmente, às 10h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.